Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus e estou muito feliz também por Jesus me dar essa noite, esse privilégio de estar aqui com vocês, poder rever vocês, poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Agradeço aí a toda a liderança do Ministério Somos Um, aos pastores, líderes aqui da Peniel Vicente Carvalho também. É um prazer muito grande estar com vocês. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Achei muito legal esse tema, essa série, esse evento, né? Isso que vocês estão fazendo aqui no mês de julho. É uma surpresa, é uma grande alegria poder numa quarta-feira à noite a gente ir numa igreja e ver tantos jovens e adolescentes. Uma quarta-feira à noite onde poderiam estar fazendo muitas outras coisas. Normalmente a gente tem aquele costume cultural de ir para a igreja no domingo, na quinta-feira, e a gente acaba anexando os cultos junto com os cultos na igreja, porque a galera já está lá. Mas chegar aqui numa quarta-feira, no mês de julho, poder estar com vocês, poder ver vocês, isso sem dúvida é uma alegria muito grande. Eu quero compartilhar dentro desse tema fé inabalável. Eu quero compartilhar um assunto que Deus ele tem colocado no meu coração. Eu acredito que isso é muito importante nos nossos tempos, mais do que nunca. Eu trabalho com jovens, com adolescentes há muito tempo, liderei o nosso Ministério Revolution na nossa igreja durante 3 anos, já fazem alguns anos atrás que não estou mais na liderança dos adolescentes, e mais do que nunca nós como igreja, nós como principalmente líderes, pastores, nós percebemos uma carência muito grande na nova geração. Nós percebemos, e toda geração ela é marcada por características, toda geração. Eu jamais vou falar que a nova geração tem defeitos e a minha não tinha, não. A nova geração, adolescentes, jovens, tem defeitos que a minha geração talvez não tinha, mas a minha tinha defeitos que essa nova geração não tem. Essa nova geração, e eu preguei há um pouco tempo atrás isso na sede, foi um mover de Deus muito grande nessa área, que Deus, essa nova geração que Deus está levantando, ela tem qualidades que eu não vi na minha geração, que eu não enxerguei na minha geração, que a minha geração clamava e orava e tentava, mas nós não conseguimos fazer o que nós estamos vendo uma nova geração fazer. E isso para a gente, como aqueles que não tão velhos, mas não tão novos, né? Eu não sou tão velho, mas também não sou mais jovem, eu estou ali no meio termo. É uma alegria muito grande ver o que Deus tem feito. Mas eu queria compartilhar dentro de um assunto que eu percebo que é um assunto propício, é um assunto necessário, e que muitas vezes nós temos falhado como cristãos. Vamos abrir Mateus 21, versículo 9. Depois a gente vai andar algumas folhas para Mateus 27 e 22. Você vai ver que nesses 2 textos é uma narrativa de uma história, de um acontecimento. E você vai perceber que é bem provável que a narrativa conta a história de duas mesmas pessoas, do mesmo grupo de pessoas, que chama esses 2 grupos de pessoas de multidão. Jesus ele sempre foi cercado de multidão. Jesus ele tinha os seus discípulos, ele tinha os seus seguidores, mas ele tinha multidão também. E aqui nós vemos a multidão, tanto em Mateus capítulo 21 como Mateus capítulo 27. Mateus 21, versículo 9, diz assim: a multidão que ia adiante, a partir do versículo 6, melhor. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Agora Mateus capítulo 27, versículo 22. Algumas folhas aí para frente. Mateus 27, versículo 22. Diz assim: perguntou Pilatos: o que farei com Jesus, chamado Cristo? Mas todos responderam: crucificam. Aqui nós temos o mesmo grupo de pessoas. No versículo 20, por exemplo, fala
que os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão que estava ali presente, ou seja, era uma multidão. Mas dois acontecimentos extremamente diferentes estão acontecendo nessas duas narrativas. O primeiro texto que nós lemos é a entrada triunfal de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém, e a Bíblia fala que aquelas pessoas, elas começaram de alguma forma a louvar a Jesus, a adorar Jesus, a declarar Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles estão ali reconhecendo Jesus como rei, reconhecendo Jesus como enviado de Deus, reconhecendo Jesus inclusive como Messias. A multidão está louvando Jesus. Mas no capítulo 27 que nós lemos, a mesma multidão, é bem provável que é o mesmo grupo, a maioria das pessoas que estavam em 21 está no versículo 27. Quando Pilatos ele pergunta: o que eu faço com Jesus? E aquela multidão, convencida pelos fariseus, eles gritaram: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Esses dois textos são apenas 4 dias diferentes. No capítulo 21, a multidão está louvando, está adorando, está celebrando. No capítulo 27, 4 dias depois, a multidão está dizendo: crucifica Jesus, e solta o criminoso. E solta o criminoso. Na primeira passagem o recebem como rei, na segunda pedem a sua cabeça, pedem a sua morte. Isso é o que eu chamo, e é o tema disso que eu quero compartilhar para vocês: fé bipolar. Uma fé bipolar. A multidão ora, adora Jesus, a multidão ora, odeia Jesus, a multidão ora, ama Jesus e o louva, a multidão ora, pede a sua morte e a sua cabeça. E não diferente da nossa geração, claro, em situações extremamente diferentes, ninguém aqui gritou crucifica Jesus, mas nós nos encontramos com essa multidão. Ora nós amamos Jesus, ora nós adoramos Jesus, ora nós estamos principalmente em momentos como esse, um louvor tão abençoado como esse. É impossível não se amar Jesus, é impossível não louvar Jesus com esse grupo de louvor. Mas eu não sei você, e eu acredito que aqui tem pessoas que passam por isso também. O que eu vejo muito claro nessa geração, e é o que nós precisamos corrigir, é uma coisa que precisamos falar a respeito disso, é essa fé bipolar. Ora eu sou apaixonado por Jesus, ora eu amo Jesus acima de todas. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, como diz aquela música, né? Alguns dizem que na hora do louvor é o momento que a gente mais mente, e deve ser verdade mesmo. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida por ti. Mas um dia depois você não abre mão absolutamente de nada. Você não abre mão nem daquela menina, daquele menino. Você não abre mão das suas vontades. Você não abre mão do seu dinheiro. Você não abre mão de nada, na verdade, por Jesus. Fé bipolar. Ora eu amo, ora eu sou apaixonado, ora eu odeio, ora eu estou de mal, ora eu não tenho nada a falar a respeito desse Jesus. E tudo por um motivo, tudo por causa de um problema. Porque tanto a geração hoje, tanto na nossa cultura, como esses irmãos de Mateus 21 e 27, essa multidão, porque eles viviam por emoção, eles viviam pelo sentimento do momento, eles viviam pelo calor do momento, mas não convicção. No capítulo 21, todos louvavam a Jesus. Ora, eu vou louvar Jesus também. Está gostoso, todos estão cantando a Jesus. No capítulo 27, os fariseus, eles incentivaram a multidão a gritar crucifica Jesus. Ah, todo mundo está crucificando Jesus, vou crucificar também. Crucifica Jesus e solta Barrabás. E a chave de tudo isso, e o fundamento, o problema de tudo isso é exatamente isso. Vivemos por emoção, vivemos pelos sentimentos do momento e não por convicção. A fé de muitos é uma fé emocionada, não é uma fé convicta, não tem firme confiança na obra de Cristo e talvez nem saibam qual é, mas é uma fé do momento, do louvor, do momento de adoração, do dia do retiro, do dia do culto, do dia do congresso, da conferência. Isso se chama fé bipolar. Fé bipolar. E o problema de tudo isso são as nossas emoções. Nós somos muito emocionados. O brasileiro, principalmente, ele é muito emocionado. E ter emoção, meu irmão, não estou falando que ter emoção é ruim. Ter emoção é natural, ter emoção é bom.
Mas a grande questão do texto, a grande questão que eu quero trazer para você, é que nós não podemos permitir que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles governem a nossa vida, eles ditem as nossas atitudes, eles tomem as nossas escolhas. A convicção, ela não ausenta a emoção, ao contrário, convicção aumenta a emoção. Quem é casado aqui sabe muito bem disso, que uma relação boa, estável, claro, ela começa com uma emoção, ela começa com um sentimento. Você olha para ela, você olhou para ele, você se apaixonou, você começou a sentir algo. Mas quem é casado aqui sabe que emoção não sustenta casamento. Emoção não sustenta casamento. O que sustenta o casamento é convicção. Eu decidi amar aquela pessoa. E o fato de ter convicção não isenta a emoção, ao contrário, porque quando você tem convicção de amar, de dar a sua vida por uma pessoa, isso faz você explodir de amor, isso faz você explodir de emoção. Mas o grande problema, e que nós estamos errando, e que nós estamos errando ainda hoje, tanto tempo depois desse texto, é que nós deixamos ser governados por emoções. Nós gostamos da emoção, nós somos outras pessoas quando estamos emocionados. Mas o grande problema é que a emoção acaba, a emoção passa. E aí, quem é você quando você não está emocionado? E eu quero hoje compartilhar com vocês três diferenças. Três diferenças entre viver em emoção, viver por emoção e viver por convicção. Três diferenças que nós encontramos em pessoas que têm essa fé bipolar, não uma fé inabalável, mas uma fé bipolar. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora eu estou empolgado e cheio de Deus, uma hora eu estou totalmente desanimado. A primeira diferença que eu quero deixar para você é que a emoção é temporária. A emoção é temporária. E todos nós sabemos disso. Mas a convicção é permanente. Emoção é temporária. Convicção é permanente. Convicção é permanente. As pessoas que vivem por emoção, elas regridem, elas começam altas, elas começam empolgadas, elas fazem juramentos de amor, mas elas regridem. As pessoas que vivem por convicção, as pessoas que estão aqui nesse culto por convicção de quem é Jesus, os jovens que servem a Deus e que são cristãos, não pela emoção, não porque o louvor é bom, não por causa das músicas da moda, mas por convicção da obra de Jesus, por convicção do amor de Jesus, eles evoluem, eles crescem. A emoção é uma escada que desce, a convicção é uma escada que sobe. Nós estamos no mês de julho, terminando o mês de julho. Quantos aqui na virada do ano de 2022 para 2023, fizeram promessas, fizeram objetivos diante de Deus? E a gente tem essa questão mística, né? E eu também faço isso. A virada do ano, a gente gasta um tempo refletindo os nossos objetivos, os nossos pedidos para Deus no ano seguinte. E tem muita gente que deixa de viver agora no meio do ano, porque meio que já desistiu de 2023. Eu não consegui cumprir os meus objetivos, mas 2024 vai ser diferente. Porque nós mistificamos essa questão de virada do ano, e na virada nós fazemos juramentos, nós fazemos promessas, nós fazemos objetivos. E quantos aqui não viraram o ano de 2022, 2023, dizendo para Deus: Senhor, esse ano eu vou me entregar mais para Ti, esse ano eu vou ler mais a Tua palavra, eu vou orar mais, eu vou estar na igreja, eu vou Te buscar mais. Sim, já estamos na segunda parte do ano, já estamos entrando no mês de agosto. E aí, você fez isso? Mudou alguma coisa na sua vida? Você é diferente do ano de 2022 ou você é o mesmo Zé Mané de 2022? Você evoluiu, você cresceu, a sua fé é diferente, a sua maturidade é diferente, ou as suas atitudes é a mesma coisa? Eu estou na nossa igreja, na igreja Sédia, desde o ano de 2007, e é exatamente isso que a gente enxerga. E eu acabo não liderando diretamente, mas claro, a gente acaba pastoreando, cuidando de jovens, adolescentes e daí por diante, que eram adolescentes lá, mas que hoje são adultos. E passaram-se 15 anos, e a pessoa não evoluiu, é a mesma pessoa. Parece
parece figurinha. Tem pessoas que a gente lida dessa forma. Passaram-se 10 anos, e quando eu vou conversar com camaradas que vivem isso, é a mesma coisa. Meu irmão, eu estou falando a mesma coisa para você. Há 10 anos atrás, eu estava sentado no mesmo lugar, lidando com o mesmo problema. 10 anos depois, você é o mesmo. Você erra na mesma área, você comete os mesmos pecados, você comete os mesmos deslizes. Por quê? Porque é emoção. É emoção para servir Jesus. Todo mundo quer servir. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer dançar, todo mundo quer abrir o culto, todo mundo quer fazer as coisas, todo mundo quer liderar, todo mundo quer evidência, todo mundo quer palmas. Mas, na maioria, em muitos casos, não a maioria das vezes, é só a emoção. É só a emoção da evidência, é só a emoção do louvor, é só a emoção da música, é só a emoção do evento. Mas não é convicção. E pessoas assim, elas regridem. No pecado é a mesma coisa. Quantas pessoas, Senhor, eu vou largar esse pecado hoje. Me perdoa, Jesus, eu não vou mais errar, eu não vou mais pecar nisso. Passam-se algumas horas, cai na mesma coisa. Por quê? Porque é emoção, é sentimento. E emoção é temporária, não é convicção. A nossa luta contra o pecado, ela não pode ser uma luta baseada em emoção, mas ela tem que ser uma luta baseada em convicção. A minha oração é que a nossa vida cristã não seja a emoção de um dia da semana, do dia do culto do Somos Um, do dia do domingo, do retiro de jovens, do retiro de adolescentes. Não, que a nossa vida cristã não se resuma a grandes eventos, mas sim a convicção de todos os dias, de todas as manhãs, de todas as horas, de todo o tempo. Vejam no texto, a emoção daquela multidão durou 4 dias. 4 dias. Tem gente que dura menos. Tem gente que dura menos. Tem gente que no domingo do retiro, principalmente retiro, quem já foi para retiro de jovens e adolescentes? Levanta a mão aqui. Aí, ó, bastante gente. Quem foi no Desconecta agora lá na sede? Glória a Deus. Gente, eu não falo contra esses eventos. Eu amo o retiro, eu amo o Desconecta. Mas se tem um lugar que a gente vê essa fé bipolar, é eventos como esse. Quem foi no Descende aqui? Levanta a mão. Alguém foi? Pouca gente, os mais velhos. Mais velhinho não, foi pouco tempo atrás. Que maravilhoso. Estádio do futebol. Eu estava ali no Morumbi, claro, né? Morumbi, eu sou São Paulino, tem que ir no Morumbi. Eu estava lá no Morumbi. Presença de Deus, aquele estádio lotado. Meu. Aí começa a chover. Você pensa assim, ixi, agora vai miar. Que nada, meu. Começou a chover, a galera explodiu. Uma presença de Deus. De repente saiu a chuva. Mó solzão, todo mundo encharcado. Deu 5 minutos, estava todo mundo seco de tanto sol. Todo mundo fedido. Mas não estava nem aí. Presença de Deus, alegria, aquela multidão adorando ao Senhor. Eu já fui ver Morumbi, eu já fui ver Libertadores, tá? Meu time tem esse histórico de ser campeão de Libertadores, essas coisas. Eu já fui a eventos como esse. Não é um milímetro, não é nada a respeito daquilo que estava acontecendo. Mas quantos que estavam lá? 60 mil pessoas, sei lá. No final levantaram teve um ato profético lá, levantaram seus sapatos. Não sei quem foi que fez isso, deve ter sido o líder lá do Dunamis. Levantaram seus sapatos lá num ato profético. Nós vamos para missões. O Brasil é o celeiro missionário, o Brasil vai enviar missionários. Nós vamos para missões, levantando seus sapatos, né? É um ato profético a respeito de ir a todas as ações. E aí, daqueles 60 mil, quantos foram? Eu não estou falando que ninguém foi. Eu conheço muitos relatos, que a partir dali, Deus chamou para o ministério e estão lá na janela perseguida, um monte de coisa. Mas daqueles 60 mil que fizeram isso, choraram, Senhor, eu vou pregar o evangelho em todos os mundos. Eu vou morrer por ti na Coreia do Norte. Mas não prego o evangelho para o vizinho. Mas não prego o evangelho dentro de casa. Por quê? Porque é emoção. Porque estarmos em um ambiente desse, com tantas pessoas adorando, como um retiro, como um Desconecta, não tem como, até o ateu vira crente, meu. Não é possível que o cara não sente ali o que está acontecendo. Mas não é só isso. E aí o cara, domingo ele está assim, sábado ele está assim, segunda-feira ele já é outro, ele voltou a mesma coisa.
A emoção da multidão durou 4 dias. 4 dias. E a convicção dos discípulos? Os discípulos, eles não viviam por emoção, eles viviam por convicção. Durou quantos dias? Durou a vida toda. Eles sim morreram por Jesus. Eles sim foram mártires. Morreram pela causa de Cristo. E qual é a diferença da multidão, dessa multidão, para os discípulos? Qual é a diferença? A multidão conhecia as ações de Jesus. A multidão, ela via aquilo que Jesus podia fazer. Jesus curava paralítico, uau! Jesus multiplicava pães e peixes, uau! Todo mundo comeu. Jesus fazia milagres, curava o leproso, uau! Ele curou. Os discípulos, eles não aplaudiam multidões. Desculpa, não aplaudiam, não conheciam apenas as ações. Os discípulos conheciam Jesus. A multidão eram espectadores. Os discípulos eram seguidores. A multidão via, os discípulos seguiam. A multidão aplaudia milagres, os discípulos aplaudiam Jesus. A multidão vivia pela emoção do momento, dos milagres, dos acontecimentos. Os discípulos viviam pela convicção do conhecimento sobre Jesus. O que você é? Você é multidão ou você é discípulo? A emoção é temporária. A convicção, ela dura toda a sua vida. Ela é permanente. Segunda diferença que eu quero deixar para você. A emoção se rende. A emoção desiste. A emoção se curva. A convicção, ela persevera. As pessoas que vivem por emoção por Jesus, no primeiro obstáculo elas existem. As pessoas que vivem por convicção, apesar dos obstáculos, elas perseveram. Elas perseveram. Sabia que o iceberg, sabe o iceberg? Aquelas pedras de gelo que tem no meio do oceano. A qualidade de um iceberg, a sua dimensão, a sua qualidade, não é medida pelo seu tamanho externo. Você sabia disso? Porque ele tem um tamanho externo. A maioria tem um tamanho externo, que fica fora do mar, que fica visível aos olhos. Mas a qualidade de um iceberg não é medida por aquilo que ele aparenta além do mar, mas é pela sua estrutura interna, é pelo seu tamanho interno, e pelo tempo que ele permanece intacto no meio do oceano, apesar de tantas ondas e tempestades, pelo tempo que ele permanece intacto. E assim é a vida de um cristão. A maturidade cristã, a maturidade do cristão, não é medida por aquilo que ele aparenta, pelo som da sua voz, meramente por aquilo que ele fala, o que ele faz, pelo giro, pelas suas mãos levantadas, ou algo do tipo, se ele chora ou não, mas pelo tempo que ele permanece intacto, pela fé inabalável, por uma fé que não se abala com os acontecimentos externos. Então, meu irmão, a emoção ela se curva, ela se rende, mas a convicção, ela persevera. A emoção te sustenta por um tempo. Quanto tempo? Pelo tempo que você está emocionado. A convicção, ela te sustenta nos piores tempos. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, mas em Tiago capítulo 1, versículo 8, diz que o homem de dobro ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de dobro ânimo, de 2 ânimos diferentes, ele é inconstante em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida. O que é um homem de dobro ânimo? É uma pessoa que vive presa às emoções. É o cara que é instável. A sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida familiar é uma montanha russa. Ora ele está bem, ora ele não está. Um dia ele fala, eu vou fazer faculdade de engenharia. Outro dia ele fala, eu vou fazer faculdade de pedagogia. No outro dia ele fala, eu vou fazer faculdade de matemática. Um dia ele é obediente à sua família, um dia ele é totalmente um rebelde da família. Um dia ele ama, outro dia ele odeia. Um dia ele louva Jesus, no outro dia ele quer a morte de Jesus. O homem de dobro ânimo é um homem emocionado. Suas emoções ditam suas atitudes. As suas emoções ditam as suas escolhas, o seu ânimo. Suas decisões não estão baseadas em convicções, mas meramente
em emoções. Mas uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que vive a sua vida cristã, não emocionado com Jesus, mas convicto de quem é Jesus, ele se mantém firme. Mesmo quando não existe emoção, mesmo quando não tem a emoção de um culto dos jovens, de uma conferência, de um retiro, do domingo, ou da emoção do louvor, ele se mantém firme, porque ele não vive pela emoção do evento, do momento, da circunstância, mas ele vive pela convicção que ele tem em Jesus, porque ele decidiu amar Jesus, ele decidiu servir Jesus. Quer sinta um calor ou não, quer se sinta arrepiado ou não, mas ele decidiu que Jesus é tudo para ele. Mas a nossa geração, e eu me coloco como parte dessa geração, porque eu também via isso na minha, é uma geração do arrepio, é uma geração do sentir Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Meu irmão, fé é exatamente a ausência dos sentidos. Fé, o significado de fé é exatamente isso. Nós temos fé em Deus, porque exatamente nós não temos sentidos a Deus. Nós não podemos vê-lo naturalmente, nós não podemos senti-lo como a pessoa que está do teu lado, ouvi-lo como você ouve a pessoa que está do teu lado. A fé é exatamente a ausência de sentidos. Mas nós amamos a Deus por quê? Por convicção. Eu creio no Senhor Jesus através da palavra dele. E debaixo dessa convicção, eu não estou falando que você não vai ouvir Jesus diretamente no teu coração, ministrando uma palavra profética. Eu não estou falando que você não vai sentir a presença de Jesus, não é isso. Mas o homem convicto, independente do que ele sente, independente do que ele ouve, ele apenas serve, ele apenas ama, ele decidiu amar Jesus. Quer Jesus faça a sua vontade ou não, mas ele decidiu que ele ama Jesus, que ele serve Jesus e que a vida dele pertence a Jesus. O que vai te ajudar a resistir às provas da sua vida, aos momentos mais instáveis, às grandes loucuras da sua vida, é a sua convicção de quem é Jesus. É a sua convicção na palavra do Senhor. E terceira diferença. Primeira, a emoção é temporária, a convicção é permanente. Segunda, a emoção se rende, a convicção persevera. Terceiro, a emoção vai com a corrente. A emoção segue a galera. A convicção, ela vai contra a corrente. Muitos dos que gritavam Hosana, Hosana, faziam porque muitos faziam. Eles começaram a estender mantos a Jesus e declarar Hosana ao filho de Davi, a descendente de Davi. Isso é uma linguagem messiânica, a raiz de Davi. Eles faziam porque todo mundo estava fazendo. Eu vou fazer também. Eu vou fazer. Tem uma pegadinha muito legal, é bem antigo, eu até podia ter trazido aqui, mas tem no YouTube lá, uma turma, tem um cara andando no meio de uma rua, isolado, e de repente vira a rua do outro lado, é uns 500 chineses mesmo, é tudo chinesinho, e começa a correr na direção daquele cara sozinho no meio da rua. O que você acha que aquele cara fez? Ele corre também. Se você está na rua, você vê uma galera correndo, corre, corre, o que você vai fazer? Você vai continuar indo para o caminho contrário? Você não sabe o que vem do outro lado. E aí tem uma das pegadinhas que é o seguinte, eles estão numa praça toda aberta, e tem uma senhora andando no meio da praça, ela está andando, mas de repente gruda ali uns 500 chinesinhos em volta dela, e eles dão um grito e olham para cima e se abaixam. O que ela fez? Se abaixou. Você está na rua e todo mundo começa a olhar para o alto, o que você faz? Tem umas pegadinhas de alguns youtubers famosos a respeito. Se olha também. A emoção, ela vai com a galera, a minha emoção segue a galera. O que os outros estão fazendo, eu faço também. Muitos que gritaram Hosana ao filho de Davi, faziam porque a galera estava fazendo. Eu vou fazer também, eu não sei o que é, não sei quem é esse que está montado no jumento, mas eu vou fazer isso também porque a galera está fazendo. Muitos que gritavam crucifica Jesus, gritavam por quê? O versículo anterior que eu li para vocês diz que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, eles convenceram a multidão a que pedisse que executassem Jesus. Os caras pediram, os caras são chefes religiosos, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer.
Eles gritaram crucifica Jesus porque simplesmente os fariseus falaram que eles deveriam fazer isso. Ou seja, a emoção, ela vai com a corrente. A convicção, ela vai contra. A emoção, ela tem um patrão. Se todos fazem, eu falo. Se todos dizem, eu digo. Se todos vão, eu vou. A emoção é facilmente convencida e manipulada. Mas a convicção, ela não é dirigida pelo que os outros fazem ou falam, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo que seja contra todos. Mesmo que seja contra todos. A pessoa que vive debaixo da emoção, normalmente, ela não vai contra a multidão, ela vai contra Deus. O emocionado, ele não vai contra pessoas, ele odeia contrariar as pessoas. Todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, eu faço igual. Eu não gosto de ser o diferente. Esse é o emocionado, esse é o que não tem uma fé inabalável. Ele não vai contra a corrente, ele vai contra Deus. Contra Deus. Isso me lembra de um momento da história de Israel, lá na cidade de Cades Barneia. A Bíblia fala que Deus, ele orienta Moisés que levantassem 12 espias, um de cada tribo. E eles tinham que espiar a terra prometida. Aqueles 12 homens foram, eles olharam a terra. E eles voltaram com 2 relatórios diferentes. Deus, ele tinha dito o seguinte para Israel: olha, é o seguinte, essa terra é de vocês. Eu vou lutar por vocês. Eu vou dar essa terra para vocês. Os 10, dentre os 12, os 10 falaram o seguinte: olha, Moisés, a terra é boa mesmo, os frutos são grandes, mas os inimigos são, nós somos gafanhotos diante dos inimigos. E eles são gigantes e nós gafanhotos. Eles são grandes demais. A gente vai morrer. Deus tinha dado uma palavra: vocês vão, essa terra é de vocês. E eles vão contra Deus. Os outros 2, Josué e Caleb, eles disseram: Moisés, vamos diante. Os inimigos são grandes, mas se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Deus vai nos dar vitória, nós vamos vencer. Eu estou parafraseando o que eles disseram. Você acha que a multidão seguiu quem? Os 10 ou 12? A multidão seguiu a maioria. A multidão seguiu os 10. O que Israel fez? O que a nação fez? Não vamos. Não vamos. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer agora aqui, sem sermos exterminados? Não vamos. Deus levanta um profeta. Deus começa a declarar duras palavras para aquele povo. O povo fica com medo. Sabe o que eles disseram? Não, então vamos lá. Mas aí Deus disse assim: não, agora vocês não vão. Sabe o que o povo fez? O povo foi. Quando Deus diz vai, o povo diz não vou. A multidão disse, a maioria, os 10 diz que é perigoso, não vamos. Quando Deus diz vai, eles disseram não vão. Quando Deus disse não vão, eles tentaram ir e se deram mal. Saíram correndo dos seus inimigos. Saíram correndo. A emoção, o emocionado, ele não vai contra a corrente, ele vai a favor da corrente, mas ele vai contra Deus. Mas o convicto, aquele que tem uma fé inabalável, aquele que está aqui, aquele que serve não por causa do calor, da emoção das pessoas, ou de alguma evidência, mas serve porque ama Jesus, serve porque entendeu que a sua vida pertence a este. Ele vai contra a multidão e a favor de Jesus. Para terminar, meu, eu queria chamar o pessoal do louvor. Pensem comigo. Pensem comigo. O que Jesus sente por nós? Será que a vida de Jesus e o sentimento dele por nós é uma emoção ou é uma convicção? Será que Jesus tem emoção? Será que Jesus ele deu a sua vida por nós emocionado? Eu gosto muito de um texto lá em João capítulo 17, quando Jesus está prestes a ser crucificado. Ele está ali no momento do ápice da sua humanidade, gritando, a flor da pele. A Bíblia fala que, Lucas vai falar que ele suou sangue. Jesus tem medo no Getsêmani, porque ele sabia que o pecado da humanidade estava sobre ele, o
castigo de Deus, a ira de Deus estava sobre ele, a vara de Deus, a taça da ira de Deus era contra o próprio Jesus, ele estava tomando sobre ele o pecado da humanidade. E quando ele está orando ali a Jesus, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus. O problema não era o diabo, o problema não era o inimigo. O problema era a ira do próprio Pai contra ele. Contra ele, porque em Jesus estava sendo carregado o pecado de toda a humanidade. Ou seja, a punição de Deus contra o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, estava sobre Jesus. E ali ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da tua ira. Se possível, afasta de mim. O que é isso? Isso é emoção. Jesus a flor da pele, Jesus 100% homem, ele diz: Pai, se possível, eu não estou aguentando, Pai, esse cálice é muito grande. E Jesus chora amargamente, ele começa a suar gotas de sangue, em tamanha opressão, tamanha aflição sobre Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice, emoção. Mas logo em seguida ele diz assim: mas que seja feita a tua vontade. Eu tenho emoção, mas eu não vivo por emoção, eu vivo por convicção. Eu tenho emoção, e se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu vivo por convicção, mas que seja feita a tua vontade. Jesus tem emoção, mas Ele não nos ama baseado meramente em emoções, porque emoções são temporárias. O amor de Jesus não é algo que Ele sente, mas é algo que Ele é. 1 João diz: Deus é amor. Não é tem amor, não é sente amor, mas Ele é amor. O próprio Jesus havia dito: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Ou seja, eu não vim por emoção, mas por convicção. O amor de Jesus por nós não é uma emoção, mas é convicção. O amor não é algo que Ele sente, mas que Ele é. Até porque, meu irmão, sejamos sinceros, se o amor de Jesus por nós fosse baseado apenas em emoções, é bem provável que Ele já teria desistido de você. Ele já teria desistido de você. Ele já teria desistido de mim, de todos nós, se fossem apenas emoções. Mas Ele nos ama. Ele nos ama ontem, hoje, e nos ama amanhã, independente das nossas falhas, da nossa humanidade, dos nossos erros constantes, da nossa fé abalável, da nossa fé bipolar. Ele nos ama, não porque Ele sente, mas porque Ele decidiu nos amar. Jesus decidiu te amar. Você não é emoção de um momento para Jesus. Você é a convicção da encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus é Deus se fazendo homem, para que o homem possa viver ao lado de Deus. É a divindade entrando na humanidade, para que a humanidade tivesse acesso à divindade. Jesus não sente amor, Ele é amor. Ele te ama ontem e te ama hoje, não por emoção, senão não amaria, mas porque Ele decidiu te amar. E mesmo quando você é aquele cara cabeça dura, mesmo quando você é aquele cara que ora diz que ama Jesus, ora grita, crucifica Jesus, Ele continua te amando. Ele continuou te amando. E Ele continua te amando. Porque não é emoção, mas é convicção. A Bíblia chama alguns homens de homens cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6 fala sobre isso. Homens que foram selecionados como homens cheios do Espírito Santo. Mas para eles serem chamados disso, não significa que eles eram cheios em um culto, ou eram cheios em um evento, ou uma conferência, em alguns momentos, em um retiro, mas que eles viviam isso como estilo de vida. Eles viviam como estilo de vida. Não eram emocionalmente cheios do Espírito Santo, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, eu quero deixar isso para você nessa noite, em nome de Jesus.
Para de bater cabeça. Para de ser emocionado. Pare de ser apaixonado temporariamente. Mas que Deus nesse lugar levante uma geração convicta. Uma geração com uma fé inabalável. E mesmo que tudo dê errado, mesmo que Deus não faça aquilo que você tem pedido, mesmo que aconteça exatamente o contrário da tua oração, ainda assim, nós vamos continuar firmes em Jesus. Porque não é sobre o que Ele pode fazer por nós, mas é sobre o que nós somos para Ele, e sobre quem Ele é para nós. Ele não é o meu servo que deve fazer a minha vontade, mas Ele é o meu Senhor a quem eu me submeto à minha vontade. Mesmo que tudo dê errado, a gente continua firme. Mesmo que os teus amigos se afastem do Senhor, você continua firme. Talvez muitos adolescentes e jovens que estão aqui, estão na igreja, estão indo nos cultos, estão porque seus pais estão. Pense comigo, se amanhã seus pais chegassem para você, domingo, dia de culto, e dissessem para você: olha, filho, nós não vamos mais para a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Nós não acreditamos mais nisso. O que você faria? Talvez alguns diriam: tá bom, tudo bem, pai. Eu ia só porque você ia mesmo. Mas não. Que Deus levante adolescentes e jovens nesse lugar, que mesmo que ouçam isso dos pais, com 10 anos, com 11 anos, 12, 15, 20, seja como for, a juventude, como diz por aí, é a flor da pele. E mesmo que ouçam isso dos pais, eles vão responder: não, vocês não querem ir, tudo bem, mas eu vou, porque eu decidi que minha vida é do Senhor. Eu decidi dedicar a minha juventude, a minha mocidade a Jesus. Eu decidi que Ele é o maior amor da minha vida. Ele é a paixão de todos os meus dias. Que mesmo que na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, você tenha manjares, ofertas de coisas que talvez você sempre sonhou para a tua vida. Mesmo que manjares, um buffet muito grande, seja colocado à mesa para você, você vai dizer: não, isso não pertence a mim, porque eu amo Jesus, e a minha vida pertence a Jesus. Eu escolhi dizer não ao pecado. Eu escolhi largar os desejos, os prazeres desse mundo, para dedicar a minha vida para aquele que é eterno. Porque tudo isso é temporal, assim como essa emoção é temporal, mas Jesus é eterno. A minha vida para Ele é eterna, e eternamente eu vou viver ao lado dEle. Que Deus levante nesse lugar adolescentes e jovens não emocionados, mas convictos da palavra do Senhor, que o amam acima de todas as coisas. E o mundo pode se levantar contra você, as dificuldades, as lutas, os prazeres, mas não, você vai permanecer firme em nome de Jesus, com uma fé inabalável, porque não é a emoção de um retiro, de um evento, de um culto, mas é a convicção de que você pertence a Jesus. A tua adolescência e juventude é para servir Jesus. Não queira chegar no final da tua vida, olhar para trás e se arrepender de tudo que você fez, se arrepender da forma como você viveu, mas que em nome de Jesus, nós possamos viver a adolescência, a juventude de tal forma, que quando chegarmos lá no final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e dizer: eu vivi o melhor com Jesus nessa terra, e agora eu estou partindo para viver mais perto dele ainda. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que Deus levante nesse lugar, que Deus levante dentro de nós jovens e adolescentes com uma fé inabalável, acima das circunstâncias, acima dos prazeres, acima das dificuldades. Aleluia!